Boa noite a todos, graça e paz, amém. Louvado seja o Senhor, porque Ele ressuscitou, aleluia. Graças a Deus, por isso nós estamos aqui reunidos como igreja, como irmãos, como família, porque Jesus venceu a morte, para dizer que Ele é seu Pai, que nem a morte pode nos parar, porque nós somos eternos, aleluia. Aleluia, quem acredita que é eterno aqui? Aleluia. Graças a Deus, queridos. Bom demais. Hoje é culto de ceia. Na verdade, a celebração da família, dia de sentar à mesa, dia de quebrar alguns paradigmas, dia de realmente entender o que é evangelho do Senhor. E a gente vê os movimentos, né? Como hoje é uma bênção. Estamos aqui cheios, né? Precisando até de mais lugares. Mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo. E em meio a isso tudo, queridos, em meio a isso tudo, eu queria partilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração desde a semana passada. E eu digo que a semana que antecede a ceia é sempre uma semana muito intensa na minha vida. Sempre é uma semana ou de muita provação, de muito quebrantamento, mas a gente sabe que é a semana onde Deus praticamente dá uma direção para a gente ir distribuindo isso ao longo do mês, mas vem tudo de uma vez. Então, essa semana que passou foi uma semana de muito quebrantamento e de muita reflexão, porque nós vamos nos envolvendo muitas vezes nos movimentos, e eu até partilhei isso no sábado. Nós tivemos uma reunião lá em casa, e a gente estava falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre os movimentos. Nós estamos vivendo um tempo, amados, onde estão acontecendo grandes movimentos em nome de Cristo. É marcha para Jesus, movimento Céu na Terra, tem o Dunamis, tem vários movimentos espalhados pela nação e movimentos de grandes proporções. E são bênção, glória a Deus por isso, porque isso é um sinal de que essa nação está prestes a viver algo sobrenatural do Senhor. Porém, o que nós precisamos ter cuidado é para que essas movimentações não tragam distrações. Meu querido, você que entrou aqui essa noite, talvez é a primeira vez que você está vindo aqui, e eu espero que Deus realmente possa te pegar aqui essa noite e descortinar algumas coisas da tua mente, sabe? Porque, amados, não tem outro propósito de se reunir como igreja, a não ser para que o evangelho de Cristo seja consolidado. O foco das mensagens é Cristo. O foco de tudo que nós estamos fazendo é Cristo. E não existe mensagem de Cristo sem cruz. Não existe mensagem de Cristo sem falar da cruz que nos salvou. Não tem evangelho sem entender a doação. Não tem evangelho sem entender a nossa responsabilidade. Não tem evangelho sem generosidade. Por isso, querido, nós precisamos ficar atento a essas questões dos movimentos, para que a gente não se prenda no movimento e não veja o que a gente precisa ver. Porque os movimentos precisam revelar só uma coisa: Cristo. Jesus, o Cristo. Em João, no capítulo 5, não precisa você abrir, eu vou partilhar outra palavra aqui. Mas em João, no capítulo 5, quando você vai ver a passagem lá do tanque de Betesda, a Bíblia diz que lá, num lugar chamado Betesda, tinha um tanque. E que ao redor desse tanque tinham 5 alpendres. E que nesses 5 alpendres tinham pessoas cegas, coxas, surdas, pessoas enfermas de todos os jeitos. E que ficavam ao redor desse tanque, porque de tempos em tempos descia um anjo e movimentava as águas, e quem entrasse primeiro no movimento seria salvo. Querido, eu trago isso para a nossa realidade hoje. Nós temos hoje os 5 alpendres representados pelos 5 ministérios que Paulo falou. Nós temos o ministério apostólico, profético, evangelístico, o pastor e o mestre. São 5 ministérios, estão aí dentro das igrejas, não podemos ignorar isso. Nós temos que nos movimentar nesses ministérios, nos 5 ministérios da igreja. Porém, esses 5 ministérios que representam esses 5 alpendres também estão cheios de pessoas cegas, surdas, coxas, mancas, ignorantes, pessoas religiosas. Está cheio disso tudo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos no movimento, esperando o movimento acontecer. Eu me junto ali porque vai movimentar. E se movimentar, eu vou ser batizado pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus viu isso, a Bíblia diz que ele se compadeceu.
Jesus se compadeceu daquela multidão que se reunia em torno de um tanque esperando um movimento. E a Bíblia diz que Jesus, então, chegando nesse lugar, olha bem, chegando nesse lugar, tinha um paralítico que estava ali há 38 anos. 38 anos. Jesus então olha para aquele homem e fala assim: você quer ser curado? Sabe qual que foi a resposta dele? Ninguém me joga no tanque. Talvez você está aqui essa noite e Jesus está passando aqui, está no nosso meio, Cristo aqui, Ele está perguntando para você: você quer ser curado aqui essa noite? E você está falando assim: não tem ninguém que me leva na conferência, não tem ninguém que me leva no congresso. Eu não tenho carro, eu queria tanto ir lá nos movimentos. Deixa eu te dizer uma coisa, é bênção você ir no movimento, mas querido, deixa eu dizer uma coisa: enquanto muitos estão presos somente no movimento, Cristo está andando no meio de nós. Cristo está andando no meio de nós, e Ele está olhando para quem olha para Ele e diz: você quer ser curado? Ele não está perguntando se você quer entrar no movimento, Ele está perguntando se você quer ser curado, porque o movimento é bom, mas Cristo é melhor. Cristo precisa ser conhecido. Cristo precisa ser conhecido. Nós precisamos entender esse tempo, porque aí os movimentos vão fazer sentido. Porque o movimento, como nós conversamos lá em casa no sábado, o movimento ele precisa partir de um princípio de envio, e depois do movimento ele precisa gerar algo. Não adianta só movimentar se não gera nada. Os grandes movimentos precisam gerar algumas coisas. Nós precisamos entender isso, querido. Essa noite é noite da gente entender isso. Olha, em Atos no capítulo 5, e olha como Deus é sucinto até nos capítulos. Em João 5 e depois em Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 5 ele revela que a sombra de um homem estava curando. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Você quer um avivamento maior do que esse? A Bíblia diz que vinha gente de tudo quanto é lugar, vinha gente de tudo quanto é cidade. Imagina você lá, um monte de caravana vindo, porque tem um homem agora que ele passa e a sombra dele cura. É lindo demais, não é, irmãos? Nós estamos vivendo isso. Tem muita gente aí orando e as coisas estão acontecendo, e glória a Deus por isso. Tem gente sendo curada, tem gente sendo curada de enfermidades graves, tem muita gente sendo curada. Mas sabe o que Deus faz com um avivamento sem propósito? Deus para. Sabe o que Deus fez? Deus deixou os seus apóstolos serem presos. A Bíblia diz que eles foram presos. E aí quando eles estavam na prisão, à meia-noite, a Bíblia diz que um anjo veio e falou: agora vocês vão sair daqui, voltem para onde vocês estavam e ensinem a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, querido. As curas vão continuar acontecendo, os milagres vão continuar acontecendo, porém nós precisamos ensinar sobre Cristo. Ensinar sobre Cristo, para que você não viva só do movimento, mas você viva dele. Porque na verdade, eu vou dizer uma coisa para você, querido, que está aqui essa noite: na verdade Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa só de um pouco de azeite. É só isso que Ele precisa. E é isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Então abra a palavra de Deus, abre lá em 2 Reis, 2 Reis capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, um texto bastante conhecido, que Deus revelou algumas coisas, e eu quero compartilhar com vocês essa noite. Que me transformou, me deu uma direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver seu amor me deu uma nova canção. Aleluia. 2 Reis então, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos.
Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traz-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do que sobrar. Aleluia, querido. Deixa eu te falar uma coisa. A gente pode ler a Bíblia de várias maneiras. Você pode ler a Bíblia como um livro de história. Você pode ler a Bíblia como um livro de esperança. Mas eu prefiro ler a Bíblia como um livro de realidades. Eu prefiro ler a Bíblia como um livro de realidades, querido. Porque essa mulher aqui representa a igreja. E talvez você veja aqui essa noite e fale assim: eu queria tanto uma mensagem para mim. É para você, você é a igreja. Você é a igreja. Você precisa entender isso, de uma vez por todas. Então, a figura dessa mulher representa uma igreja que estava viúva, sabe por quê? Porque casou com o marido errado. Casou com o marido errado. Ela casou com Jesus evangélico, ao invés de ter casado com Jesus, filho de Deus. Ela se casou errado. E aí então agora eu vou dizer uma coisa para você: Deus permite algumas situações, mas Deus nunca para o propósito. Porque essa mulher aqui, apesar de ter casado com o marido errado, então agora esse marido morreu, essa mulher está viúva, mas Deus não parou o propósito. Deus não parou. Sabe por que Ele não parou? Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se você me ouvir e abrir a porta, eu entrarei em tua casa e cearei com você. O noivo está batendo na porta de novo. O noivo está batendo a porta de novo. E nós precisamos entender isso. O noivo está de novo batendo na porta da noiva, e não é mais o noivo errado, agora é o noivo da igreja. É o noivo da igreja. Essa mulher está representando a igreja e diz: eu estou viúva. E deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos prestar atenção numa coisa, porque senão nós vamos errar de novo. Nós vamos errar de novo. Os profetas desses dias estão clamando e dizendo e gritando aos quatro ventos: nós não podemos errar agora. Abra a palavra de Deus lá no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Abre aí a tua Bíblia, capítulo 5. Vamos ver um negócio aqui, amado. Vamos ver um negócio aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Agora é o teu amado. Te fiz bem-vindo aqui. Esse agora é o teu lar. Aleluia, Jesus. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 2. Eu quero ir lendo e compartilhando com vocês. Você mantenha a sua Bíblia aberta. Cânticos, capítulo 5, verso 2 diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que estava batendo: abre, minha irmã, amada minha. Isso fala de uma igreja que está dormindo. De uma igreja que está dormindo. O noivo está batendo a porta e ela disse: eu estou dormindo. E ela diz: o noivo está batendo a porta, e ele diz: abre, amada minha, pomba minha, minha imaculada. Minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos de gotas da noite.
E ela disse: já despi a minha túnica. Isso fala de uma igreja que perdeu a unção, de uma igreja que tirou a túnica, tirou as vestes. Jesus disse: a igreja está sendo ataviada com justiça de linho. E ela tirou a túnica, ela tirou o compromisso. E aí ela continua dizendo aqui: como eu tornarei a vestir? Oh, Jesus, nos dá graça essa noite. Nos dá graça, Jesus. Essa noiva precisa entender. Já lavei os meus pés, ela disse. Isso diz o quê, querido? Isso se refere a uma igreja que não quer mais ir. Uma igreja que tirou o compromisso e que lavou os pés, não quer mais andar no evangelho, não quer mais ir aonde precisa, não quer ir mais atrás da ovelha perdida, não quer. Não quer, ela diz: eu já lavei meus pés, eu já tirei o compromisso. E aí ela continua dizendo aqui: como eu tornarei a sujar? Nós precisamos botar os nossos pés de novo para pregar o evangelho. Nós não podemos deitar em berço esplêndido, tirar o nosso compromisso e lavar os pés e dizer: eu não vou mais. É hora de ir agora, é hora de ir. E aí ela continua: o meu amado meteu a mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. É uma igreja que ainda ama o noivo, ela ainda ama ele, ela só não está sabendo fazer as coisas certas. Eu me levantei para abrir, ela se levantou para abrir a porta ao meu amado, e minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri a porta ao meu amado. Aí é que está, meu irmão. E diz assim: mas já o meu amado se tinha retirado e ido. A minha alma se derreteu. Quando antes ele me falou, busquei-o e não achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Deixa eu te falar uma coisa. O noivo está batendo na porta. A gente está sentindo o perfume dele. A gente está podendo tocar até no perfume. Só que se a gente demorar para abrir a porta, quando a gente abrir, ele não vai estar lá mais. Chegou a hora de abrir a porta, querido. Talvez você entrou aqui essa noite, você não está entendendo nada disso. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua missão é abrir a porta para que o noivo entre na tua casa. O noivo está à porta e bate, e ele precisa entrar para ceiar. Mas se a gente demorar, nós vamos sentir só o perfume dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós aqui estamos sentindo só o perfume dele, mas nós precisamos ter a presença dele. Precisamos ter a presença de Deus nesse lugar. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando Jesus escreveu as cartas às igrejas lá em Apocalipse, ele escreveu à igreja da Filadélfia, e ele disse assim: eu tenho a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Coloquei diante de ti uma porta aberta. Uma porta aberta. Filadélfia foi antes da igreja de Laodiceia que nós lemos aqui, que Jesus está à porta e bate. Então vamos raciocinar uma coisa aqui. Se Jesus falou que lá em Filadélfia ele deixou uma porta aberta, por que lá na igreja de Laodiceia, quando ele chegou, a porta estava fechada? Se ele disse: eu coloco a porta que ninguém fecha. Sabe por quê, querido? O único que podia fechar essa porta era a igreja. A única que pode fechar a porta é a igreja. E a igreja fechou a porta e Jesus ficou de fora. E se Apocalipse tivesse acabado aqui, a gente estava perdido, porque a gente tinha trancado Jesus de fora como nós fizemos. A porta estava aberta, nós trancamos a porta, deitamos na cama, tiramos as nossas vestes, o nosso compromisso, não queremos mais sujar os nossos pés, estamos sentindo o perfume do noivo, escutando o noivo, mas a gente não levanta para abrir a porta. Nós deixamos o noivo de fora. Deixou o noivo de fora. Só que ainda bem que não acaba aqui, porque em Apocalipse 4, no verso 1, João escreveu: e olhando para o céu, eu vi uma porta aberta, e a voz que eu ouvi do princípio, a voz que eu preciso voltar a ouvir, disse: sobe para cá e eu vou te revelar as coisas que ainda virão. Sabe por quê? Pela misericórdia de Deus ainda há uma porta aberta, ainda tem uma porta aberta. Então precisamos escutar agora a voz que a gente tinha que ter escutado desde o início, que está dizendo: sobe aqui e eu vou te mostrar o que vai acontecer. É essa igreja que Deus quer.
Chegou a hora, querido. Chegou a hora. Chegou a hora. E sabe de uma coisa? No texto que nós lemos ali, a Bíblia diz que essa mulher estava sendo cobrada por um credor. E que esse credor agora queria os seus filhos como escravos. Nós estamos vivendo esse tempo. A religião é o nosso credor. E ela está cobrando os nossos filhos como escravos agora. Mas eu quero declarar diante de Deus e profetizar na tua vida: os nossos filhos não vão ser escravos. Os nossos filhos não vão ser escravos. Porque esses filhos dessa igreja têm pai. Os filhos dessa igreja têm pai. Um pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossos filhos não vão ser escravos. Não vão. Não vão. Existe uma conta que está sendo cobrada de nós agora, que essa conta não é nossa. Essa conta não é nossa. Nossos filhos não vão ser escravos, querido. E sabe de uma coisa? Quando essa mulher, que representa a igreja, ficou diante de Eliseu, ele perguntou para ela: como que eu posso te ajudar? Porque a voz que vem do céu pergunta para a igreja todos os dias: como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? O que você tem em casa? Sabe o que ela respondeu? Eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós estamos ignorando a única coisa que nós precisamos para haver um grande avivamento na terra. Nós estamos ignorando a unção que Deus nos deu. Porque azeite fala de unção. E ela disse: eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Quando eles perguntam para a gente aqui: o que vocês têm naquele lugar? O que vocês têm naquele lugar? O que está acontecendo lá? E muitas vezes a gente diz assim: nós não temos nada. Não, eu vou dizer para você: nós temos sim. Nós temos unção. Nós temos unção. Nós temos unção. Unção para dizer a verdade. Unção para ter coragem. Unção para não temer. Porque o reino é conquistado à força. Mas aonde você chega, eis que se estabelece o reino de Deus. Nós temos sim. Nós temos. E ela estava ignorando, ela dizia: eu não tenho nada. Eu não tenho nada além disso. E a ordem de Deus é: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enche a tua vasilha aqui essa noite do Espírito Santo de Deus. Enche do que você precisa. Enche do que Deus está querendo te dar. Enche do Espírito Santo. Agora tinha uma ordem expressa. Além disso, ele disse: busque vasilhas vazias. Sabe o que é o nosso papel? Buscar a vasilha vazia. Buscar a vasilha que não acredita mais. Daquele que se esvaziou de Deus porque ficou frustrado. Daquele que se esvaziou de Deus porque foi escravo. Daquele que se esvaziou de Deus porque foi machucado demais, porque perdeu a esperança em tudo e não conseguiu enxergar o que precisava enxergar. Precisamos buscar essas vasilhas vazias. Ele disse: busca as vasilhas vazias. Se nós temos a unção, precisamos buscar as vasilhas vazias. Precisamos buscar as vasilhas vazias. Sabe, querido, quando uma igreja ela tem unção, você percebe algumas características nela. Quando uma igreja tem unção, ela tem coragem para fazer o que tem que ser feito. Porque pregar um evangelho comercial é bom demais, querido. Vou dizer uma coisa para você: hoje nós estamos aqui, lotado aqui, a igreja tem 4 anos. Se a gente estivesse pregando prosperidade, cura, campanha de dinheiro, eu vou te dizer uma coisa, querido, nós já tínhamos mudado de prédio. Já não caberia aqui mais, teria 4, 5 cultos no dia, porque eu sei. O dom que Deus nos deu, se usado da maneira errada, poderia estar nos beneficiando, mas nós entendemos que o dom é de Deus e é a favor de vocês. É a favor de vocês. Tem que ter coragem. Uma igreja que tem unção, ela tem coragem, porque o amor de Deus não é por merecimento, mas é por graça. Por graça, querido. Sabe, querido? Oh, Jesus. Nós precisamos entender que a gente precisa deixar claro para as pessoas, deixar claro, ter coragem de falar o que precisa falar, porque senão nós vamos ficar
trabalhando em vão. Porque não adianta só trabalhar sem ter um coração entendido. Olha para Moisés. Quando Deus falou para Moisés, Moisés estava duvidando de Deus, como que ele ia libertar o povo lá do Egito. E aí então, Deus fez uns negócios lá para Moisés acreditar. Uma das coisas que Deus fez, Deus falou assim para Moisés: põe a mão no teu peito. Ele colocou a mão. Ele falou assim: agora tira e olha. Quando Moisés olhou, a mão dele estava leprosa. Sabe o que isso significa? Coração doente, serviço doente. Coração leproso, serviço leproso. Tem muita coisa acontecendo no nosso meio que é trabalho bonito, porém o coração está podre. E o fruto de um coração doente é trabalho doente, porque não é um trabalho que entendeu o reino, é um trabalho para si mesmo. Eu digo para os meninos da comunicação, a gente tem uma preocupação muito grande aqui. A gente tem uma preocupação de mostrar o que a gente está fazendo. Porque às vezes o Diego até brinca comigo, eu falo: não, Diego, eu vou fazer isso não, porque nós vamos ficar exibidos demais. E não pode mesmo. Só que um dia Deus ministrou um negócio na minha cabeça que destravou. Ele falou assim: meu filho, você precisa entender. Tem uma diferença entre você fazer para mostrar e você mostrar o que vocês fazem. Porque uma coisa é a gente juntar o bairro aqui num dia só e falar: vamos dar comida para os pobres. Aí a gente mobiliza tudo, vem aqui, dá comida para 500 pessoas, só um dia tira um monte de foto, vídeo e vai para a internet. A igreja solidária, a igreja generosa, a igreja que deu comida para os pobres, só um dia. Isso é fazer para aparecer. Agora mostrar o que faz, sabe o que é? É pegar as irmãs que acordam às 5:30 da manhã e vem para cá todo dia cantando louvores ao Senhor e se alegrando para fazer comida para 70 pessoas todos os dias. Gente que não está conseguindo nem segurar o garfo na mão, que às vezes está com mau cheiro, que às vezes chega aqui embriagado, ou então com depressão. Isso é mostrar o que faz. Porque para você ver um edifício torto, é só você construir um reto do lado dele. O nosso trabalho aqui não é apontar mais o edifício torto, é construir um edifício reto. Nós vamos construir um edifício reto. Ele vai ser o parâmetro, vai ser o parâmetro, vai ser o parâmetro de Deus. Porque olhando para o reto, todo mundo vai saber o que é torto. E que Deus endireite todos os edifícios no seu nome nessa cidade, em nome de Jesus. Que nem que a gente tenha que desconstruir tudo e começar tudo de novo, mas que cresça da maneira correta. Ter coragem de fazer isso. Sabe de uma coisa, querido? Uma igreja que tem unção é uma igreja que tem amor por aquele que não merece, que é a graça. Uma igreja que diz que está cheia de unção, de poder, não vale nada se essa unção não for de amor. Uma igreja que tem uma verdadeira unção do céu, essa igreja, ela tem amor por aquele que não merece. Olha para a mulher que foi pega em adultério. A Bíblia diz que uma mulher foi pega em adultério. E aí os fariseus, mestres da lei, levaram ela para ser apedrejada. E chegaram diante de Jesus e falaram assim: ó, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E realmente a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Falou para ele: e aí, o que você vai fazer agora? E Jesus falou assim: então tá bom. Quem não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Ela merecia ser apedrejada? Sim, pela lei. Só que o amor de Deus te coloca no lugar do pecador. Sabe por que eles não jogaram as pedras? Porque quando eles estavam com as pedras na mão e lembrou do que ele falou, eles falaram assim: nós não podemos jogar pedra. Nós temos é que estar no lugar dela tomando pedrada. Sabe que dia que esse evangelho no Brasil vai consertar? O dia que a gente parar de jogar pedra nos outros, entender que nós somos dignos de pedra e que a única coisa que nos salvou foi a graça e o amor de Jesus Cristo. Foi a única coisa. Foi só isso que nos salvou. E não nos dá o direito de jogar pedra, porque o único que tinha naquela situação que não tinha pecado era Jesus. E ele disse: eu não te condeno. Eu não te condeno. Por que a gente condena? Talvez porque a gente ainda não conhece o Cristo. Sabe de uma coisa, querido? Olha outro exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz. Gente, o ladrão estava sendo crucificado lá, não foi porque ele foi bonzinho, não.
O ladrão que foi crucificado junto com Jesus, ele não era outro Jesus, ele era um ladrão. Ele merecia estar na cruz. Ele merecia. Só que lá na cruz ele olhou para quem ele tinha que olhar. E ele falou assim: eu mereço estar aqui, você não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A gente quer levar só gente santa para o céu, e Deus inaugurou o paraíso com o ladrão. Eu não sei que evangelho nós estamos lendo, Jesus. Eu não sei o que nós estamos fazendo, meu Pai. Precisamos rever. Precisamos rever. Sabe, querido, essa igreja é uma igreja que tem unção. É uma igreja que tem visão para ver o que ninguém vê. Para um bandido, para aquele que te ofendeu, e não vê isso, mas vê um filho de Deus. Só tendo unção genuína para ver. Porque os seus olhos não são mais os seus, são os olhos de Cristo. Os olhos dessa igreja não é mais os olhos naturais, são olhos de Cristo. Por isso a minha oração: Deus, nos deixa ver de novo. Nos deixa ver de novo com os teus olhos. Em João, no capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. A Bíblia diz que tinha um cego de nascença. E aí os discípulos, é igual a gente, né? Aí os discípulos, igual a gente, começou a perguntar para Jesus: Jesus, quem que pecou? Foi a mãe dele, o pai dele, ou foi o vizinho dele? Quem pecou? Alguém pecou para ele estar desse jeito. Que a gente é assim. A pessoa está passando dificuldade, a gente fala assim: está em pecado. Por isso está passando dificuldade. Jesus falou assim: não foi nenhum nem outro. Isso aconteceu para que a glória de Deus seja revelada nele. Eu não conheço ninguém que passou por uma dificuldade, que errou, que pecou e que se arrependeu e que não teve a glória de Deus revelada na vida dele. Eu não conheço nenhum. Todos tiveram, todos. Jesus então foi lá, cuspiu no chão, passou um barro no olho do moço lá, e o moço voltou a enxergar. Agora presta atenção numa coisa aqui, deixa Deus ministrar no seu coração. Antes do cego enxergar, ele não tinha problema com ninguém, só em ser cego. Não tinha problema nenhum. Aí foi só Jesus curar ele, ele abriu os olhos e começou os problemas. Porque aí a Bíblia diz que ele começou a ter problema com os vizinhos, porque os vizinhos falaram assim: mas você não era cego? Mas como é que você está enxergando? Não, eu acho que você não é você não, você é parecido com aquele cego, mas você não é o cego. Não, quer saber do negócio? Nós vamos te levar lá nos fariseus. Aí já começou, problema com o vizinho, agora problema com a religião. Aí os fariseus falaram assim: quem te curou? Eles não tá nem se alegra que o cara era cego e enxergou. Não, quem te curou? Que nós, tá errado, hoje é sábado. Como é que pode curar um cara no sábado? Não pode. Não pode curar o pecador no sábado, né? Não pode falar da graça, não pode. Aí Jesus então, o cego foi levado lá, os fariseus questionando ele, ele falava assim: não, foi um homem ali que me curou ali, não sei não, quem que é não. Mas quem que é esse homem? É Jesus. Aí falou: não, então você não vai falar, nós vamos levar você para sua família. Aí começou a ter problema com a família também. Aí a família olhou e falou assim: cara, o que você foi arrumar? Antes você tivesse ficado cego, olha esse tanto de gente agora aqui, ó. É assim que o mundo é, querido. Quando você entende a verdade de Cristo aqui nesse lugar, você começa a ter problema com todo mundo. Todo mundo olha para você e fala assim: o que é isso, cara? Da onde você tirou esse negócio? Não, isso é mentira. A família te aponta e fala assim: agora você tá, nossa, você tá crente, cara. Você tá doido. Aí sabe o que ele fez? Juntou todo mundo e falou assim: não, não precisa perguntar para ninguém, os fariseus. Ele é maior, ele sabe falar. Fala aí o que aconteceu. Sabe o que ele falou? O que a gente tem que falar a todos os cantos dessa cidade para quem te perguntar. Ele disse assim: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É isso que Jesus faz com a gente. E não interessa o que vão falar. Que a gente possa ter essa visão. Uma igreja que tem unção e tem essa visão. Sabe, querido? Se você que está aqui essa noite entendeu que você é essa igreja, e você quer receber desse azeite, você precisa entender algumas coisas. A primeira: nunca se isole. Sempre procure pessoas de Deus perto de você.
O versículo que nós lemos lá no 1 diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Sabe o que eu vejo hoje, amados? Eu vejo que as pessoas, elas querem buscar um Deus individualista, um Deus só para ele. Não, eu vou buscar Deus, eu e as minhas paredes. Amém, lá no secreto Deus te ouve. Porém, Ele te ouve lá para te colocar de novo no meio da comunhão. Então não adianta você querer ter azeite multiplicado se você vive sozinho. Você precisa estar no meio de pessoas que estão caminhando com você. Apesar de terem defeitos, é um ministrando o outro. Onde tiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Você precisa entender isso, querido. Vai atrás de gente. Fica no meio de gente. Se você quer receber a multiplicação dessa unção de Deus na tua vida, não se entregue diante dos problemas. Não se entregue. Tem muita gente que está se entregando porque está esquecendo que aquela unção que ele tem pode ser multiplicada. Porque essa mulher, no outro versículo nós lemos lá, diz assim: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, que nem eu falei aqui: os filhos não vão ser escravos e nós não vamos nos entregar diante dos problemas. Não vamos. Não podemos, na verdade, nos entregar. Não se curve diante dos problemas. A situação era grave demais, amado. Aquela mulher, o mais certo que ela podia fazer, sabe o que era? Era entregar os filhos. Isso remete à igreja de hoje. Sabe o que é mais fácil a gente fazer? Vou dizer o que é mais fácil e não o que é preciso. O mais fácil de fazer é parar de pregar a verdade, para parar de levar pedrada, para parar de ser criticado, perseguido, e entregar os filhos para ser escravo. A religião toma conta aí. Põe uma roupa nele do jeito que você quiser, ensina ele, adestra ele do jeito que você quiser. Eu não vou participar disso porque eu estou tomando pedrada demais. Mas o Filho de Deus se esvaziou de si mesmo, desceu à terra, foi crucificado, morto, para que os filhos fossem libertos. Nós não vamos nos curvar diante dos problemas. E eu declaro de novo sobre essa igreja: os filhos não vão ser escravos. Não vão. Não vão. Não vão. Sabe outra coisa, querido? Se você quer ter dessa unção, aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. Seja obediente. Às vezes nem tudo você vai concordar, mas se for Deus que estiver dizendo, obedeça. Porque essa mulher, ela foi obediente. Eliseu falou para ela: vai lá e pega as vasilhas dos vizinhos. Pegue todos os vizinhos e pegue muitas vasilhas. Ela não questionou, amado. Quando a gente fala para vocês aqui, fala assim: vamos atrás das vasilhas vazias, vamos buscar aqueles que estão lá fora perdidos, precisando de ouvir de Deus. A gente não é obediente, porque é difícil, porque tem uns vasos que não vai querer vir. Mas a ordem é expressa: busque as vasilhas vazias. Seja obediente, seja obediente. E tem uma coisa, tem uma recomendação de Eliseu aí, que nós não podemos ignorar. Ele disse assim: tragam muitas, peça muitas. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ituiutaba hoje tem quase 100 mil habitantes. Sabe quantos % dessa cidade se diz cristão, seguidor do Evangelho de Jesus Cristo? Não vou falar evangélico não, porque aí, ai, Jesus. Mas é menos de 5%. Os demais estão divididos entre o catolicismo, o espiritismo e outras coisas. Numa cidade desse tamanho, tem muita coisa a ser feita. Tem muita gente que precisa ser liberta. Então a gente precisa ser obediente e buscar muitas vasilhas. O azeite está pronto para multiplicar. O azeite está pronto para ser derramado. Mas nós precisamos buscar as vasilhas. Vamos buscar as vasilhas vazias. Agora entenda uma coisa: a multiplicação do azeite é uma coisa sobrenatural. Não é natural. Porque até hoje a ciência não deu conta de explicar, e nunca vai explicar como é que multiplica pão, como é que transforma água em vinho. Não vai dar conta de explicar, sabe por quê? Porque esse é o sobrenatural de Deus. A tua parte é trazer as vasilhas, o resto é com Ele. O resto é com Ele.
É Ele que vai multiplicar o azeite, é Ele que vai encher as vasilhas com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, querido? Quando Jesus encontrou com Nicodemo, sabe o que ele falou? Ele falou assim: a ação do Espírito Santo é um mistério. Meu irmão, eu sei te falar porque eu vivi isso. A ação do Espírito Santo é um mistério, porque eu e a minha casa, nós somos um milagre. Somos um milagre. Quem sabe a vida que a gente viveu, quem sabe de onde nós viemos, não tem condição. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é extraordinário. O Espírito Santo de Deus, Ele é sobrenatural. Sobrenatural, e Ele faz o que Ele quer e do jeito que Ele quer. Só que tudo é dele, por Ele e para Ele. Precisamos nos encher, querido. Sabe, querido, às vezes as pessoas perguntam assim. Perguntaram para o pastor Denis, a semana retrasada, ele compartilhou comigo. Ele falou assim: pastor Lu, você não sabe o que me perguntaram? Eu falei: o quê? Ele falou assim: um outro pastor me encontrou e falou assim: deixa eu te perguntar, o que vocês estão fazendo lá naquele bairro, Pirapitinho? O que está acontecendo naquele lugar? Aí o Denis ficou assustado e falou assim: por quê? Ele falou assim: ó, porque o que é aquilo ali? Que tanto de coisa que está saindo daquele lugar, de coisa ali, de projeto, de gente transformada, de gente chegando, gente que não queria igreja mais está lá. O que vocês estão fazendo? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quer que eu te conto? Não tem jeito. Porque o dia que eu der conta de te contar é porque fui eu que criei. Como não fui eu, foi Ele. Então é Ele. É Ele. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Minha alma canta, esperança que não falha. Essa canção mais viva, minha alma canta, esperança que não falha. Sabe, querido, quer ver o azeite multiplicar na tua vida? Quer ver essa unção multiplicar? Faça a sua parte e se prepare. Se prepare, porque vai multiplicar. Vai multiplicar. E tem uma coisa que nós não podemos ignorar. Eliseu disse que essa unção era para todos. Ele falou: vai lá e pega todos os vasos. Sabe o que é o nosso problema? Às vezes a gente vai pegar um vaso e a gente não pega o vaso porque ele não é da minha religião. Ah, não é da minha religião, então fica aí, não vou te levar agora não, depois eu venho. Ah, esse vaso é homossexual. Ah, não pode. Não pode. Ah, esse vaso aqui saiu da cadeia. Não, esse também não pode. Deixa eu te falar uma coisa para você que está aqui essa noite. A unção, o Espírito Santo de Deus é para todos os vasos. Todos. Quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Aquela família que você olha lá assim e fala assim: não tem jeito. Deus ama ela. Deus ama ela como ama você. A diferença é que você já está cheio do azeite, e agora esse azeite precisa derramar nela para ela ser cheia. Deus ama ela. Todas as famílias da terra. Esse azeite vai multiplicar, querido, vai multiplicar. Sabe o que Joel 2:28 diz? Que toda a terra seria cheia da glória de Deus, e eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que é o nosso problema? Que nós estamos querendo espiritualizar coisa que não precisa. O nosso problema é o seguinte, querido: nós achamos que nós somos de carne e que a gente precisa ficar fazendo esforço, campanha, jejum, um monte de coisa para poder se tornar espiritual. Deixa eu te dizer, você é espírito, você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Então você é um espírito que precisa se tornar um ser humano melhor. Por isso, se tem carne aqui nesse lugar, glória a Deus, porque é matéria-prima para Ele derramar do Espírito dEle. É sobre você que Ele vai derramar desse Espírito. Precisamos entender isso. E Pedro viu isso, querido. Pedro viu isso, sabe onde? Lá em Pentecostes.
Porque lá em Lucas houve uma promessa e Jesus disse assim: olha, não saiam de Jerusalém, até que venha do alto poder sobre vocês. Sabe o que eu estava conversando lá em casa sábado? A gente estava numa reunião. Estou falando muito dessa reunião porque foi muito boa. A gente ignora os processos. Deus está derramando uma unção e uma graça para começar por Ituiutaba. Vai começar por aqui. É isso aqui, é uma plataforma. E Ele falou: não sai de Jerusalém. E Ele está gritando com a gente aqui: espera um pouco, não sai de Ituiutaba ainda. Não sai, porque vai vir sobre vocês poder do alto. Vai vir poder. Entenda o movimento, entenda. E aí Pedro, então, sabendo dessa palavra, lá em Pentecostes, ele viveu isso. Porque quando ele reuniu lá em Pentecostes, em Atos 2, diz que eles estavam reunidos num só lugar. Presta atenção nisso aqui, deixa Deus ministrar no seu coração, querido. Se a gente passar 10 minutos, hoje é ceia, não dá problema não. Ok? Tem alguém querendo ir embora, gente? Então nós podemos concluir, né? Amém. Querido, presta atenção, deixa Deus ministrar no seu coração. Todos reunidos em um só lugar. Ah, então Deus vai juntar todo mundo no sal da terra. Vai virar o salzão da terra. Não. Todos reunidos num só lugar. Sabe que lugar é esse? Cristo. Todos em Cristo, reunidos num só lugar. E aí a Bíblia diz que eles ouviram um som do céu, um barulho. Nós estamos ouvindo esse barulho. Gente, crianças estão profetizando, crianças de 9 e 10 anos estão tendo visões, estão falando, os jovens estão fazendo grandes movimentos. Tem um barulho. Tem um barulho. E sabe que esse barulho aconteceu de repente. Por isso que eu estou te falando, me dá mais 5 minutos, porque de repente Deus te pega aqui. É de repente. E a Bíblia diz que de repente eles ouviram esse barulho. Mas a gente precisa prestar atenção em outra coisa. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel foi levado num vale de ossos secos. E o Senhor disse: pode ter vida nesses ossos secos? Ezequiel disse: o Senhor sabe. Sabe o que ele falou? Ele não falou: sai correndo e junta tudo. Ele falou assim: profetiza. Profetiza segundo aquilo que eu estou dizendo. E aí Ezequiel então profetizou. E veio um vento dos 4 cantos. E houve um grande barulho. Um grande barulho. É o que nós estamos vivendo hoje. Só que aí a Bíblia continua e diz assim: e cada osso correu para o seu osso. Houve um alinhamento. A igreja precisa se alinhar. Precisa se alinhar. Precisa se alinhar. Porque a Bíblia diz que quando cada osso correu para o seu osso, aí se levantou ali um grande exército. É isso que Deus vai fazer quando a gente alinhar. O barulho já existe, agora é hora de cada osso correr para o seu osso. Se eu sei pregar, eu prego. Se eu sei cantar, eu canto. Se eu sei servir, eu sirvo. Se eu sei orar, eu oro. Se eu sei beijar e abraçar, eu faço isso. Mas eu faço para ter alinhamento. Alinhamento. É isso, é isso. É isso que Deus quer. Aleluia. Sei. Ei. Nós vamos passar a passeio. Eu tenho uma palavra para você, cara. Igreja, se preparem. Famílias, se preparem. Crianças, jovens, se preparem. Porque o azeite vai multiplicar. O azeite vai multiplicar. No texto que nós lemos, a mulher fez tudo o que nós falamos aqui. Ela representa essa igreja. E ela pegou a unção que ela tinha. É o que Deus nos deu, Jesus. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Nós começamos aqui só com unção, amados. Até hoje, eu não sei, nós sobrevivemos aqui por um milagre. Porque Deus realmente quer esse lugar. Nós só tínhamos um pouquinho de azeite. Ela pegou as vasilhas vazias e ela foi derramando o azeite. E a Bíblia diz que o azeite não parava de correr. Quando a gente começar a fazer isso, trazer as vasilhas vazias, o azeite não vai parar de correr. Vai começar a encher uma vasilha atrás da outra, uma vasilha atrás da outra, uma vasilha atrás da outra. E sabe de uma coisa, querido? Só para você pegar no seu coração isso aqui agora. A Bíblia diz
que quando se pediu mais vasilha, o menino, o filho dela, disse assim, não tem mais. A Bíblia diz, aí o azeite parou de correr. Sabe por que às vezes o azeite para de correr? Porque a gente para de buscar vasilha vazia. Continue a buscar vasilhas vazias. Vai para a tua casa, vai para o teu trabalho, vai no meio da tua família, identifica lá, fala, cara, eu tenho só um pouquinho de azeite, mas Deus mandou vir cá, e eu vou deitar esse azeite sobre você, e você vai ser cheio, e vai encher outro, e vai encher outro, e vai encher outro, e não vai parar. Não vai parar. Porque o azeite não para de correr enquanto tem vasilhas vazias. Vai acontecer isso, amados. Porque o Espírito Santo de Deus está sendo derramado nesses dias de maneira intensa. Ele está palpável, ele está visível, ele está intenso, ele está queimando na gente. Ele está queimando na gente. E nós precisamos entender esse movimento. Eu não sei quantos entraram aqui essa noite e estão dizendo para Deus, Deus, eu sou essa vasilha com azeite aí, um pouquinho. E tem alguns que entraram aqui e falam, Jesus, eu não tenho esse azeite não. Eu estou vazio. Então, em meio às vasilhas com azeite e às vasilhas vazias, vai acontecer uma multiplicação aqui hoje. Então eu queria que você agora, querido, ficasse de pé no seu lugar.